Ele cavou uma sepultura ao lado de sua cabana e sentou-se ao lado dela, contemplando os estágios da dissolução do corpo. Ele se retirou por 40 dias sozinhos na selva, infestado de tigres, e escreveu uma carta que sentiu uma desolação espiritual total. Deus é para mim o grande desconhecido. Eu acredito nele, mas não encontro. Seu irmão Elnathan faleceu em 8 de maio de 1829, aos 35 anos. Paradoxalmente, isso provou ser o ponto de virada da recuperação de Hudson, porque ele tinha motivos para acreditar que o irmão, que ele deixara na incredulidade 17 anos antes, havia morrido na fé. Durante todo o ano de 1830, Adoniram foi saindo de sua escuridão. Hudson escreveu: o espírito de investigação está se espalhando por toda parte, por toda a extensão e largura da terra. Quase 10.000 folhetos, dando apenas a quem pede. Presumo que houve 6.000 pedidos em casa. Alguns vêm de 2 ou 3 meses de jornada das fronteiras de Sião e da China. Senhor, ouvimos dizer que existe um inferno eterno. Temos medo disso. Nos dê um escrito que nos diga como escapar dele. Outros das fronteiras de Qatari, 160 quilômetros ao norte de Ava. Senhor, vimos um escrito que fala sobre um Deus eterno. Você é o homem que revela tais escritos? Se sim, por favor, dê-nos um, pois queremos saber a verdade antes de morrermos. Outros do interior do país, onde o nome de Jesus Cristo é um pouco conhecido. O Senhor é o homem de Jesus Cristo? Nos dê um escrito que nos conte sobre Jesus Cristo. Mas havia um preço enorme a ser pago entre o primeiro convertido em 1819 e esse derramamento de poder de Deus em 1831, meus irmãos. Preso e sozinho. Em 1823, Adoniram e Anne mudaram-se de Yangon para Ava, a capital, a cerca de 450 quilômetros para o interior e além do rio. Era arriscado estar perto do imperador déspota. Em maio do ano seguinte, uma frota britânica chegou a Yangon e bombardeou o porto. Todos os ocidentais foram imediatamente vistos como espiões, e Adoniram foi arrastado de sua casa. Em 8 de junho de 1824 ele foi preso. Seus pés estavam amarrados, e à noite um longo poste horizontal de bambu era baixado e passado entre as pernas amarradas e eriçado até que apenas o ombro e a cabeça dos prisioneiros descansavam no chão. Anne estava grávida, mas caminhava diariamente os 3 quilômetros até o palácio para alegar que Hudson não era espião e que eles deveriam ter piedade. Em 4 de novembro de 1825, irmãos, Hudson foi subitamente libertado. O governo precisava dele como tradutor nas negociações com a Grã-Bretanha. A longa provação durou mais de 17 meses na prisão e à beira da morte, com sua esposa sacrificando a si mesma e a seu bebê para cuidar dele o máximo possível. A saúde de Anne estava prejudicada. 11 meses depois, em 24 de outubro de 1826, ela faleceu. E 6 meses depois disso, a filha deles também faleceu. O efeito psicológico dessas perdas foi devastador. A dúvida tomou conta de sua mente, e ele se perguntou se havia se tornado um missionário por ambição e fama, não por humildade e amor abnegado. Ele começou a ler místicos católicos como Madame Guyon, Fenelon e Thomas Kempis, que o levaram ao ascetismo solitário e às várias formas de automortificação. Ele abandonou o trabalho de tradução do Antigo Testamento, o amor de sua vida
e se isolou cada vez mais das pessoas e de qualquer coisa que pudesse apoiar o orgulho ou promover seu prazer. Ele cavou uma sepultura ao lado de sua cabana e sentou-se ao lado dela, contemplando os estágios da dissolução do corpo. Ele se retirou por 40 dias sozinhos na selva infestado de tigres e escreveu uma carta que sentiu uma desolação espiritual total. Deus é para mim o grande desconhecido. Eu acredito nele, mas não encontro. Seu irmão Elnathan faleceu em 8 de maio de 1829, aos 35 anos. Paradoxalmente, isso provou ser o ponto de virada da recuperação de Hudson, porque ele tinha motivos para acreditar que o irmão, que ele deixara na incredulidade 17 anos antes, havia morrido na fé. Durante todo o ano de 1830, Adoniram foi saindo de sua escuridão. Uma Bíblia terminada e uma nova esposa. Central para o trabalho missionário de Hudson desde o início, especialmente nesse momento de sua vida, estava a tradução da Bíblia. Nestes anos de recuperação espiritual, sem esposa e filhos, ele se limitou a uma pequena sala construída com o objetivo de dedicar quase toda a sua energia a refinar a tradução do Novo Testamento e prosseguir com o Antigo Testamento. No final de 1832, 3.000 cópias do Novo Testamento completo foram impressas. Ele terminou o Antigo Testamento em 31 de janeiro de 1834. Com o primeiro rascunho da Bíblia em birmanês completo, parece que Deus sorriu para esses trabalhos com o favor de uma nova esposa. 3 anos antes, outro missionário na Birmânia, chamado George Boardman, havia morrido. Sua viúva, Sarah, ficou na Birmânia e tornou-se por si mesma uma lenda, trabalhando no interior, ainda com seu bebê George. Em fevereiro de 1834, Hudson recebeu uma carta de Sarah, e em 1º de abril, ele deixou a sua cidade, indo para Tavoy, resolvido a cortejá-la. Em 10 de abril, eles se casaram. Esses seriam os momentos mais felizes na Birmânia, mas não sem dor, e não durariam muito mais que uma década. Depois de ter 8 filhos em 11 anos, Sarah ficou tão doente que a família decidiu viajar para a América na esperança de que o ar do mar funcionasse como curador. Hudson não havia estado na América por 33 anos, irmãos, e agora estava retornando apenas por causa de sua esposa. Quando contornaram a ponta da África em setembro de 1845, Sarah faleceu. O navio ancorou na ilha de Santa Helena por tempo suficiente para cavar um túmulo, enterrar a esposa e mãe de seus filhos e depois partir. Dessa vez, Adoniram não desceu às profundezas da depressão como antes. Ele tinha seus filhos, mas ainda seus sofrimentos o haviam desencorajado de esperar muito neste mundo. Ele estava aprendendo a odiar sua vida neste mundo sem amargura ou depressão. E agora, ele tinha uma paixão: voltar e dar sua vida pela Birmânia. A permanência de Hudson nos Estados Unidos não foi conforme o planejado. Para a surpresa de todos, ele se apaixonou pela 3ª vez, desta vez por Emily Chubbuck, e casou-se com ela em 2 de junho de 1846. Ela tinha 29 anos, ele tinha 57 anos. Ela era uma escritora famosa e deixou sua fama e carreira de escritora para ir com Hudson para a Birmânia. Eles chegaram em novembro de 1846 e Deus deu a eles 4 dos anos mais felizes que os dois já conheceram. Adoniram e Emily tiveram um filho. As coisas pareciam brilhantes, mas então
as velhas doenças atacaram Adoniram uma última vez. A única esperança era enviar Hudson desesperadamente doente em uma viagem. Em 3 de abril de 1850, eles levaram Adoniram até o Aristide Maillet, que partiu para a ilha da França, com um amigo, Thomas Rennie, para cuidar dele. Em seu sofrimento, ele era despertado de vez em quando por uma dor terrível que terminava em vômito. Uma de suas últimas frases foi: "Quão poucos são quem tem uma morte tão difícil." Às 4h15 da tarde de sexta-feira, 12 de abril de 1850, Adoniram Hudson morreu no mar, longe de toda a sua família e da igreja birmanesa. Naquela noite, o navio partiu. A tripulação se reuniu em silêncio. A porta de carga lateral foi aberta. Não houve orações. O capitão deu a ordem. O caixão deslizou pela porta, noite adentro. 10 dias depois, Emily deu à luz seu segundo filho, que morreu ao nascer. Ela soube 4 meses depois que seu marido estava morto. Ela voltou à Nova Inglaterra em janeiro e morreu de tuberculose 3 anos depois, aos 37 anos. A vida de Hudson era um grão de trigo que caiu no solo de Mianmar e morreu. Repetidas vezes. Seu sofrimento foi imenso, irmãos. E assim foi o fruto. Na virada do 2º para o 3º milênio, Patrick Johnstone estimou a Convenção Batista de Mianmar, o novo nome da Birmânia, em 3.700 congregações com 617.781 membros, 1.900.000 afiliados, o fruto da semente de Adoniram Hudson. Claro, havia outros além de Hudson, centenas de outros ao longo do tempo. Eles também vieram e doaram suas vidas. Muitos deles morreram muito mais jovens que Hudson. Eles servem apenas para fazer o ponto. Os surpreendentes frutos atuais em Mianmar hoje têm crescido no solo do sofrimento e da morte de muitos missionários, especialmente Adoniram Hudson.